Olá pessoal, aqui é o André da S2 e hoje eu vou mostrar para vocês aí como criar um parâmetro de relatório sem precisar criar um campo em tabela no WinDev. Vamos lá então. Bom, eu vim do GAS, né, e do GAS era a maioria das coisas a gente precisava criar campo, né, nas tabelas da base de dados para ter acesso ali, né, à informação. Mas aqui no WinDev a gente tem alternativas bem melhores, né, e a gente consegue estar fazendo sem estar criando campo, né? Então, vou mostrar como é que eu fiz. Eu criei um parâmetro de um relatório que está só nas telas ali, não está na base de dados, né? Fica salvo daí no arquivo INI e nas telas do sistema. Então, aqui na parte do relatório da ordem de serviço, eu tenho esse campo aqui, suprimir valor hora. Eu posso imprimir aqui a ordem de serviço, ok? Né? Ele vai suprimir ali a informação, que é essa parte aqui, e eu posso, quando eu volto no relatório, ela continua marcada, né? Ela continua marcada e eu posso desmarcar aqui e daí os dados voltam a aparecer, que é a quantidade de valor, né, do serviço, ok? E se eu entrar de novo ali, né, vou mostrar para vocês, aqui, aqui, ele fica desmarcado, tá? Ó, ele continua desmarcado. Então, como é que é isso, tá, gente? Como é que eu fiz isso aqui? Vamos entrar aqui no código. Então, eu criei esse campo aqui na tela, tá? Esse campo. E quando eu abro essa tela aqui, ele vai carregar o valor inicial desse campo lendo o arquivo ini. Então, eu criei lá, né, na função ini_read, esse parâmetro aqui, né? Relatório S suprimir quantidade de valor hora serviço. Tá? Então, ele busca do arquivo ini, que é o nome do arquivo aqui, que é uma variável, né, e joga e atualiza o campo. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então fica salvo lá, né, no voice. Quando eu imprimo, mando imprimir, ele atualiza lá no arquivo ini a mesma variável lá, mesmo parâmetro, com o que o usuário selecionou. Por isso que se eu mudar, fica salvo para a próxima da maneira que eu imprimi. Tá? Então, se está marcado, ele continua marcado. E depois ele puxa como marcado. Se está desmarcado, ele coloca como marcado, né? É 0 e 1, né, no caso. E daí já volta como atualizado. Aqui no relatório, o que eu tive que fazer? Tá? Vamos lá. Código. Eu tive que criar, né? Por padrão ela não vem aqui, então eu criei a procedure RPT, ordem de serviço, que é o nome. Se a gente olhar lá no arquivo imprimir aqui, ó, vamos entrar aqui, ó, ele manda para onde é que está aqui? Ó, esse aqui, ó, report RPT, ordem de serviço. Então eu criei uma função com o mesmo nome lá do RPT e coloquei um parâmetro, B, né, de boolean, suprimir quantidade de valor hora serviço esse boolean. Tá? E lá quando eu chamo o relatório, eu passo o próprio campo da tela ali, o cbox ali, né, suprimir. Tá? Então eu passo aquele parâmetro ali, que está selecionado na tela ali. E daí aqui eu só fiz o tratamento, né, na função reading data, né. Aí aqui embaixo, ó, se tá suprimir, se for serviço, a gente suprime ali aquelas informações. Se não for serviço, né, se for produto, sempre vai imprimir. E se não é para suprimir, também vai imprimir. Entendeu? Então, dessa forma eu fiz um parâmetro para o usuário ali, né, atende ao que ele precisa, e eu não precisei criar campo na tela, né, na tabela, desculpa. Então, daí fica tudo em memória, em tela, né, e fica mais fácil aí para estar utilizando, né, o sistema sem estar criando campo em tabela, enfim. Tá? Certo, gente? Obrigado, valeu, até a próxima.